No vídeo de hoje eu vou te falar 5 motivos pelos quais você deveria contratar um bom profissional de investimentos, um consultor de investimentos para acompanhar sua carteira. E eu ainda vou te falar no final do vídeo como você pode escolher um bom consultor de investimentos para você, quais são os filtros que você deve considerar na hora de escolher esse profissional. E indo direto ao ponto, o primeiro motivo é você ter um acompanhamento personalizado da sua carteira de investimentos, individualizado para você, enquanto você foca no seu trabalho, né? Porque o seu foco principal deve ser gerar dinheiro, gerar mais receita e investir o excedente, né? O que sobra ali depois de você gastar. Ou então você gasta o que sobra depois de investir, mas você precisa investir um pouco todos os meses, o máximo possível ali ao longo do tempo. Então você ter um profissional que acompanha essa carteira e te deixa tranquilo para focar naquilo que você sabe fazer de melhor, é a melhor coisa que você pode fazer. Eu tenho até um paralelo bem legal que é, por exemplo, eu comecei a treinar triatlon, vou fazer a prova do Ironman em junho desse ano. E aí eu poderia aprender na internet, ver vídeos no YouTube de como montar uma planilha periodizada ali de treinos, de bike, de natação, de corrida, a carga e a intensidade, o volume de treinos a cada semana para chegar lá na data da prova e conseguir fazer a prova bem feita. Só que eu também posso contratar um treinador, um cara que estudou, já fez a prova, já sabe tanto a teoria quanto a prática do que eu quero aprender. Posso contratar uma nutricionista que já estudou anos sobre aquela nutrição específica para aquele esporte e eu otimizo muito meu tempo dessa forma. Eu foco naquilo que eu realmente sei fazer, no meu foco principal, no meu trabalho, e essas tarefas acessórias que são importantes, mas que existem pessoas que são melhores do que eu nisso, eu delego e eu pago até mais barato do que sairia se eu fosse aprender do zero aquela nova tarefa, aquela nova habilidade. O segundo motivo para você contratar um consultor de investimentos são as recomendações imparciais que ele pode fazer para a sua carteira de investimentos, eliminando ao máximo ali o conflito de interesses que existia até então na profissão de assessoria, né? Então, o consultor, ele veio como uma evolução do modelo do agente autônomo, porque o agente autônomo, ele é contratado pela corretora e a grande maioria dos casos, ele é remunerado com base em comissões na venda de produtos financeiros. Então, ele simplesmente monta lá uma carteira, vai te colocando produtos que estão pagando as melhores comissões para ele, sem estar verdadeiramente preocupado com os seus objetivos. Já um consultor, por exemplo, aqui na Stocks, o nosso foco é o cliente, nós somos contratados pelo cliente e nós não temos comissões em função das recomendações que a gente faz. A gente recebe um fixo de acordo com o patrimônio e eu não ganho mais ou menos se eu estou colocando o seu dinheiro no produto A ou B. Então a gente elimina esse conflito de interesses do jogo e a gente foca naquilo que realmente vai fazer o melhor para a sua carteira no longo prazo. E aqui a gente pode inclusive entrar já no terceiro motivo, que é a existência do cashback dessas comissões. Quando a gente monta uma carteira de investimentos no modelo de consultoria, todas essas taxas que são geradas automaticamente pela sua conta de investimentos, elas são proibidas de irem para a empresa de consultoria, para o consultor que você contrata. Então o consultor, ele é obrigado pela CVM, de acordo com a resolução CVM 19, a te devolver todas essas taxas que são geradas. Então mensalmente você sabe de forma 100% transparente o tanto que você está pagando para o seu consultor e o tanto que você está recebendo de volta de cashback em função das recomendações que ele te faz. O quarto motivo então para você contratar um bom profissional de investimentos, um bom consultor de investimentos, é ter decisões técnicas muito embasadas em função da otimização da relação risco e retorno da sua carteira. Muitas vezes a gente vê profissionais simplesmente comprando aqueles ativos que eles acham que faz sentido para a carteira do cliente, sem muitas vezes analisar de fato o perfil do cliente, os objetivos, o prazo de investimento para conseguir otimizar aquela relação risco e retorno. Então, muitas vezes eu não estou preocupado se a minha carteira vai ser a que mais vai render no ano ou a que vai ser a mais conservadora possível. Eu quero uma carteira que tenha a melhor relação risco e retorno de acordo com aquele prazo que eu quero investir, de acordo com os meus objetivos. Então, se o profissional, se o consultor de investimentos tem uma formação muito técnica, ele consegue entender ali todos aqueles estudos acadêmicos que já foram realizados, aquela teoria de portfólio, de maximização dessa relação risco e retorno, ele consegue agregar muito valor na prestação de serviços dele. E aí ele consegue juntar várias classes de ativos na carteira de forma com que a correlação negativa entre cada ativo que ele está colocando ali faça o risco da sua carteira, a volatilidade no curto prazo, ser muito menor. Então, ele não apenas vai te entregar um bom retorno no longo prazo, ele consegue muitas vezes entregar uma carteira com o menor nível de volatilidade possível. Por exemplo, a partir do momento que ele compra bolsa de valores e dólar, que quando um cai, o outro sobe, né? Então o risco da carteira total no curto prazo diminui sem reduzir o retorno esperado de longo prazo. Muito pelo contrário, uma boa alocação, uma alocação eficiente, tanto reduz o risco de curto prazo, mas também aumenta o retorno de longo prazo. prazo. E nessa parte aqui, não se preocupe se você não entendeu muita coisa do que eu falei, né? Esses termos técnicos de volatilidade
volatilidade, de correlação negativa, de, enfim, todos esses termos aqui, porque não é o seu trabalho saber isso, não é a sua função saber isso. Isso é um trabalho para o seu consultor de investimentos, ele que deveria saber essas informações, e um bom consultor sabe, ele deve dominar essas informações, dentre várias outras também. E o quinto motivo para você contratar um bom consultor de investimentos é que existem dois tipos de profissional no mercado, né? Tanto no modelo de consultoria quanto no modelo de assessoria também, no mercado financeiro como um todo. Existem aqueles profissionais que simplesmente montam uma carteira de investimentos para o cliente e entregam ali, muitas vezes podem até entregar uma rentabilidade legal, mas também existem aqueles profissionais que dão um passo atrás e vão muito além na entrega dos seus serviços. Por exemplo, além de estruturar a carteira de investimentos, antes de saber quais são os melhores investimentos para o cliente, eu preciso fazer um planejamento financeiro completo da vida dele. Eu preciso entender quem que ele é, quais são seus objetivos, qual que é seu perfil de investidor, onde ele quer chegar. Eu faço um planejamento financeiro e vejo, por exemplo, cara, para você ter essa renda que você quer na sua aposentadoria, você precisa acumular um patrimônio de X milhões de reais. E para você ter esse patrimônio, você precisa investir tantos reais por mês para chegar lá. Ou então, com esse aporte que você vai fazer, você vai demorar tantos anos para chegar nessa renda que você deseja. Então a gente faz todo esse planejamento e encaixa os investimentos dentro desse planejamento. E além desse planejamento financeiro, de aposentadoria, a gente também faz, por exemplo, uma análise de planejamento tributário para economizar impostos tanto no curto prazo quanto no longo prazo em uma eventual sucessão. Esse planejamento sucessório também é muito importante, principalmente para famílias que já começam a acumular um patrimônio bem mais expressivo, né, mais relevante. Então eu digo que um bom consultor de investimentos, um bom assessor de investimentos também, é aquele cara, aquele profissional que atende o seu cliente da mesma forma que eu gostaria que o meu pai fosse atendido, por exemplo. E a gente sabe que existe muito conflito de interesse nesse mercado de assessoria, então o modelo de consultoria resolve grande parte desses problemas, mas existem ainda consultores bons e consultores ruins. E agora eu vou te falar como você pode escolher um bom consultor de investimentos, quais são os filtros que você pode considerar na hora de escolher algum. E se depois desses filtros você achar que faz sentido você, por exemplo, contratar a gente aqui na Stocks, é só você preencher o link aqui no formulário, no primeiro link da descrição, coloca ali todos os seus dados que eu vou pessoalmente entrar em contato com você, ou então algum dos consultores da minha equipe vai te chamar aí no WhatsApp para bater um papo, marcar uma reunião, te explicar todo o nosso modelo de negócios e ver se faz sentido para você contratar a gente também, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que analisar antes de avaliar um consultor de investimentos, né? Antes de avaliar todos os outros tópicos, entra lá no site da CVM, vou até deixar o link aqui na descrição também, para você pesquisar o nome do consultor e o nome da empresa dele. Então você precisa primeiro ver se ele está credenciado na CVM, né? Porque a gente tem vários desses profissionais aí na internet, vários influenciadores que dizem ser consultores, dizem ser profissionais de investimento, mas na hora que você vai ver, ele nem na CVM tá. Então, para ele conseguir se credenciar na CVM, primeiro, ele precisa pagar algumas taxas, precisa cumprir vários requisitos regulatórios, dentre os quais eu já falei de alguns, né? Como, por exemplo, essa questão das comissões, as questões da independência, enfim, tem vários pré-requisitos, dentre eles o conhecimento técnico dele, certificações que a gente vai falar já já, e também o cara precisa ter um histórico, um passado limpo, digamos assim, né? Ele precisa ter uma boa reputação para poder se credenciar na CVM e estar totalmente legalizado ali para prestar atividade de consultoria. Falando especificamente sobre os certificados, né? Para você se tornar um consultor CVM, um dos requisitos é você se certificar. E a gente tem vários certificados no mercado financeiro, né? Tem ali as provas da Anbima, que vai desde o CPA 10, CPA 20, o CEA, que agora vão mudar de nome em 2025, 2026, vão ter um novo nome ali, que eu não lembro exatamente qual, mas a ideia vai ser mais ou menos parecida. Vai ter aquele profissional de relacionamento, profissional de investimentos, enfim. Aí tem o CGA e o CGE, que são gestores de recursos. E para você tirar o CGA e o CGE, primeiro você precisa tirar o CFG, que é o Certificado de Fundamentos de Gestão, que das certificações nacionais talvez seja a mais elevada ali, né? O ápice ali das certificações nacionais talvez seria o CGA e o CGE. Então, o pré-requisito mínimo para você se tornar um consultor de investimentos é tirar o CEA, que é o Certificado de Especialista de Investimentos. E também tem os a mais, né? Aquelas certificações mais para distinção em relação a outros profissionais, como por exemplo o CGA, o CGE, ou então o CFP, que é uma das certificações internacionais que a gente tem também, que é uma certificação muito boa de planejadores financeiros. E aí, obviamente, que quanto mais alto o nível da certificação, maior é o nível técnico que ela exige para aprovação. Então tem vários profissionais que têm apenas aquele mínimo necessário do CEA, que já é uma prova minimamente ali difícil, mas também se o cara tem alguns certificados a mais, isso demonstra ali algum certo conhecimento adicional em relação à média do mercado. Se a gente for analisar, por exemplo, esse gráfico aqui, com o número de certificados que a gente tem em cada uma dessas certificações, a gente vê
vê o tanto que é mais fácil, digamos assim, ter profissionais como, por exemplo, o CPA 10, CPA 20, em relação a outras certificações como o CGA e o CGE. E pelo fato de eu ser uma pessoa muito jovem também, né, quando a gente está conversando com pessoas mais velhas, mas muitas vezes na terceira idade, o cara fica pensando, cara, por que eu vou confiar o meu patrimônio que eu construí ao longo de toda a minha vida para você, que é um jovem que nem fez 30 anos ainda? Então, por conta disso, eu tirei várias certificações. Eu tenho o certificado de especialista em investimentos e tenho o CGA também de gestão de recursos para gerar um pouco mais dessa credibilidade e mostrar que eu, apesar da pouca idade, tenho um certo conhecimento técnico ali que, de fato, está um pouco acima da média do mercado em relação a esse nível da certificação. Terceiro ponto que você tem que analisar para avaliar um bom consultor de investimentos é o histórico profissional dele, né? Há quanto tempo ele está no mercado, o que ele já fez no mercado, enfim, dá uma analisada, né? Vou contar um pouco aqui da minha história, caso você ainda não conheça, não tenha acompanhado outros vídeos aqui do canal, mas eu formei em administração e desde o início da faculdade, toda a minha formação, desde que a minha vida inteira, para o mercado financeiro. Então, desde 2017 eu já invisto o meu dinheiro pessoal, criei esse canal aqui no YouTube lá em 2019, então tem conteúdo aqui de todo esse tempo que você pode analisar, entender um pouco da filosofia de investimentos, como eu penso, um pouco dos resultados também. E até na época da faculdade eu foquei bastante em aprofundar cada vez mais os meus conhecimentos no mercado financeiro. Então eu criei a Liga de Mercado Financeiro lá do IBMEC de Belo Horizonte, fui tirando essas certificações para aprofundar ao máximo possível até chegar o momento de criar a Stocks, que é a minha empresa pessoal de consultoria de investimentos. Então eu já trabalhei em escritório, por exemplo, de assessoria da XP, vi que tinha lá um tanto de conflito de interesses, incentivos perversos que eu não gostava, eu já estava focando aqui no meu canal em algo que eu realmente acreditava e foquei bastante em educação durante todo esse tempo, até que chegou o momento de criar também a empresa de consultoria, que hoje é o nosso braço, que a gente tem mais de 50 clientes, já passou de vários milhões, dezenas de milhões de patrimônio sob gestão, e a gente está crescendo bastante com clientes ali em 4 países, 8 estados do Brasil, então a gente já tem uma certa bagagem ali no mercado financeiro e um histórico que, para quem acompanha desde o início aqui do canal, viu toda essa evolução, viu de onde a gente saiu, onde a gente está chegando, e a gente está só no começo, tem muita coisa boa para vir pela frente também. O quarto ponto é analisar o histórico, né, da rentabilidade da carteira dos clientes que aquele profissional tem. Muitas vezes a gente, obviamente, no curto prazo é difícil de garantir um certo nível de rentabilidade por conta de oscilações normais de mercado, mas igual eu comentei, né, quando você monta uma carteira de investimentos que está minimamente estruturada ali, com esses ativos que têm correlação negativa entre si, acontece mais ou menos isso que você está vendo aí na tela, o print de várias carteiras de clientes, de vários dos nossos clientes, que basicamente é o seguinte: por mais que a Bolsa de Valores tenha performado muito mal no ano de 2024, por mais que títulos de renda fixa atrelada à inflação tenham performado muito mal no ano de 2024, pelo fato da gente ter dolarizado na hora certa a carteira dos nossos clientes, essa parcela da carteira muitas vezes rendeu ali quase 60%. E aí essa parcela rendendo bastante compensou todo o prejuízo que a gente tinha em outras classes de ativos. Então a gente nunca vai acertar todas as classes de ativos, até porque para montar uma carteira saudável a gente precisa ter várias classes que andam em caminhos opostos, né? Então uma hora a bolsa tá caindo, mas o dólar tá subindo e isso acaba compensando. Então o mais importante é você ter uma carteira que muitas vezes está blindada em vários cenários diferentes. Independentemente do que aconteça, eu vou estar minimamente bem posicionado ali. A não ser que aconteça uma crise generalizada no mundo inteiro que tudo acabe afundando. Mas nessa hora, por exemplo, é importante a gente ter caixa, ter renda fixa pós-fixada para a gente aproveitar essas oportunidades e comprar mais aquilo que caiu. O quinto e último tópico para a gente avaliar um bom consultor de investimentos é se aquele consultor tem uma filosofia de investimentos alinhada com a sua. Como que você pensa em relação aos investimentos, como que ele pensa, né? Bate um papo com ele para entender como que ele aloca os ativos, quais tipos de classe de ativo que ele gosta de comprar. Porque, por exemplo, se o seu foco é fazer day trade, se o seu foco é comprar e vender ações ali no curto prazo, de um mês para o outro, nem adianta preencher o formulário aqui na descrição que a gente não vai avançar em nada porque eu não vou te atender. Eu não faço isso, eu não acredito nisso, eu não acho que isso traga resultados no longo prazo. O meu foco é uma estratégia muito mais pé no chão, estratégia de longo prazo, investimentos indexados em bons índices, porque é isso que faz a gente ter um resultado acima da média. Otimizar essa carteira com ativos com baixo custo, porque quanto menos custo a gente deixa no caminho para a corretora, para os intermediários, é mais dinheiro que sobra no longo prazo para os clientes. Então, analise a filosofia de investimentos, veja como ele pensa. Aqui no meu YouTube tem vários vídeos mostrando um pouco sobre a minha filosofia de investimentos, como a gente pensa. Enfim, se quiser pode dar uma pesquisada a mais também. E se depois desse vídeo você acha que faz sentido ter um consultor de investimentos, comenta aqui qualquer dúvida que você tenha. E se para você faz sentido bater um papo mais a fundo com a gente, preenche o primeiro link aqui no formulário, que a gente vai entrar em contato aí pessoalmente com você. A gente chama lá no WhatsApp, a gente bate um papo, quem sabe a gente marca uma reunião e avança nessa consultoria também. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher um bom profissional de investimentos. Qualquer
Qualquer dúvida, deixa aí também. Tamo junto e até a próxima.